que o Edinaldo aí, não sei não se fica até o final de semana, hein? Pode ser que caia no final de semana. Edinaldo Rodrigues corre o risco de ser retirado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol. Aí não é só um caso de retirada do presidente, aí é um caso de prisão, eventualmente, né? O que está acontecendo na CBF é muito grave e tem novas denúncias. Uma bomba está prestes a explodir no futebol brasileiro. O presidente da CBF pode cair a qualquer momento. E a razão é de tirar o fôlego. Falsificação de assinatura, escândalo nos bastidores e uma seleção sem rumo. O que está acontecendo nos corredores da entidade mais poderosa do futebol nacional é digno de um filme de terror. Enquanto a CBF se afoga em crises internas, a seleção caminha sem comando, sem direção e sem futuro. Será o fim de uma era? Infelizmente, estamos testemunhando o colapso da maior seleção do futebol mundial. Hoje você vai entender por que tudo isso pode mudar o futebol brasileiro para sempre. Fique até o final do vídeo para entender os bastidores, mas antes, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Se tem uma homologação do acordo, por que o Flávio Dino marca de novo a votação da liminar para dia 28 de maio? Porque se homologou o acordo, não precisa votar liminar. Já tá feito o acordo. Agora, se o acordo tiver sido feito com uma assinatura fraudada, aí é um outro problema. Aí não é só um caso de retirada do presidente, aí é um caso de prisão, eventualmente, né? Então porque vamos é crime. trazer o André... Fraude é crime. Deixa ainda mais distante o Carlo Ancelotti da seleção brasileira, lembrando que da outra vez em que a CBF tentou contratar o italiano, o que aconteceu? No momento em que o Real Madrid procurou o Carlo Ancelotti para renovar o contrato, foi justamente quando o Edinaldo estava afastado da presidência da CBF. Ou seja, se o italiano em algum instante pensou, e a proposta do Brasil? O Real Madrid quer que eu continue e vou para a seleção brasileira? Obviamente ele pensou, vou renovar o contrato aqui, porque quem tinha interesse em me contratar lá no Brasil sequer está no comando da entidade nesse momento. E era o caso. E agora isso corre o risco de acontecer de novo. E até nós trouxemos a informação na semana passada que 2 pontos estavam incomodando um pouco o Ancelotti diante dessa possibilidade de vir ao Brasil trabalhar no comando da seleção 5 vezes campeão do mundo. Uma delas, a questão pessoal, familiar. A mulher dele não gostaria de se mudar, a casa foi assaltada quando estavam lá na Inglaterra, ele era técnico do Everton, então ela ficou traumatizada. O outro era a insegurança, o receio que a situação da CBF, com um noticiário sempre muito negativo, né, e que repercute lá fora do país, gerava no Carlo Ancelotti. Diante dessa possibilidade que está aí em todo o noticiário esportivo brasileiro, de o presidente da CBF ser afastado, com história de assinatura, essa coisa toda, é evidente que se ele estava com receio antes, imagina agora. Então eu vou dar a minha opinião, acho muito difícil que o Carlo Ancelotti aceite uma proposta. Teria que alguém assumir a CBF com legitimidade, com segurança. Olha, esse é o presidente, não tem contestação e tal. E essa pessoa se acertar com o Ancelotti. Mas o Ancelotti, é bom lembrar, é um nome do Edinaldo. Ele não é um nome da CBF, como se fosse uma entidade com vários personagens ali, que não, é ele quem quer. E o Edinaldo, aí também, uma informação até que a gente apura conversando com algumas fontes, muita gente entende dos bastidores que o Edinaldo quer o Ancelotti porque ele seria o nome de um impacto tão grande que ofuscaria, em parte, todo esse noticiário negativo. Então ele precisa de alguém como o Carlo Ancelotti. Por isso não fecha com o Jorge Jesus, por isso não vai com uma proposta concreta que não foi até agora pro Abel Braga e pro Palmeiras, que ele teria que conversar também com o Lila Pereira. Ele fica nesse Abel limbo. Ferreira, desculpa. Abel Ferreira. Na bancada da Sport TV, o tema foi alvo de muita opinião e debates. Vamos ouvir o que cada um disse sobre a polêmica envolvendo o presidente da CBF. E paralelamente a isso, a exemplo já de 2023, a gente tem de novo uma situação na justiça. E como eu disse ontem, eu não tenho a menor condição de fazer projeção sobre julgamento e Supremo Tribunal Federal. É impossível de se prever o que vai acontecer. Em 2 frentes. Que nos cabe noticiar o que está acontecendo. Exato. São 2 frentes, né? Uma que está marcada para o dia 28, na qual o Supremo vai avaliar uma questão que envolve a interferência do Ministério Público na CBF, que poderia anular uma eleição que levou o Edinaldo Rodrigues ao cargo, e a outra, que agora está nas mãos do ministro Gilmar Mendes, de novo, ele cai na mão dele avaliar uma questão envolvendo a CBF, uma assinatura que supostamente, se ser comprovado, supostamente, entre as 5 que garantiram a continuidade do Edinaldo Rodrigues no cargo, do Coronel Nunes, ela teria sido falsificada ou não. Há um laudo que precisa ser comprovado de que ela teria, digo no condicional... Nunes, que à época era presidente da Federação Paraense de Futebol, né? Exatamente.
Então, assim, são duas frentes diferentes hoje no Supremo Tribunal Federal que envolvem a continuidade ou não do presidente Edinaldo Rodrigues. Então, assim, a gente aqui não tem a menor condição de especular o que vai acontecer no STF. Né? São duas frentes diferentes ali. Pode não acontecer absolutamente nada ou pode acontecer muita coisa. E, paralelamente a isso, o Brasil tem que acelerar o processo, cara, porque faltam 10 jogos para convocação para a Copa e menos de um mês para o próximo jogo. Porque da minha revolta, Rezec, assim, ao longo da minha vida como repórter, eu devo ter acompanhado em loco mais de 100 jogos da seleção brasileira. Não só aqui no país, mas como fora do país também. E eu sei o que representa a seleção brasileira. Eu fui uma vez ao Vietnã com a seleção olímpica e vi um aeroporto de uma cidade inteira, a cidade inteira no aeroporto, à espera da seleção brasileira para poder ver o Ronaldinho Gaúcho também, que era o principal nome daquela seleção olímpica que ia disputar os Jogos da China. E eu sei, ao longo dessa minha carreira de repórter, viajando por vários continentes, vários países, o que representava a chegada da seleção brasileira nos países, o que representava a chegada dos jogadores brasileiros nesses países. E eu estou vendo esse encantamento se acabando como um castelo de areia, sabe, assim, desmoronando. Aqui no Brasil, a seleção brasileira já não causa o mesmo encantamento no torcedor brasileiro. A gente vê, às vezes, até uma certa indiferença do torcedor brasileiro para com a seleção brasileira, sabe? Tem noticiário da seleção brasileira, às vezes o cara nem tá querendo ver muito, fala, pô, de novo isso. Antes ele comemorava quando um jogador do time dele era convocado, então, hoje ele ataca, né? Eu tô vendo um produto que é o nosso maior produto, cara. É o maior produto, por mais que a gente tenha times maravilhosos, torcidas gigantes, mas o nosso maior produto é a seleção brasileira, ou pelo menos foi a seleção brasileira. E a gente tá vendo isso, cara, escorregar assim, ó. Se tivesse uma pergunta no condicional, eu acho que a cautela nesse momento é o melhor caminho jornalístico, diante de tantos anúncios, tantas falas que não se comprovaram desde então. Digamos que a informação que foi veiculada pelo New York Times, pelo Marca, está correta. Eu acho pouco plausível de que o Real Madrid, com a temporada em andamento, anuncie, estamos liberando o Ancelotti para a seleção brasileira. Mas enfim, digamos que isso se comprove. E na segunda-feira a gente tem um anúncio do Ancelotti, técnico do Brasil. Você mudaria a sua fisionomia? Você fala, opa, agora vai? Isso mudaria? Eu acho que assim, pelo menos é um voto de confiança que um cara muito grande no futebol está dando para a seleção brasileira. E eu acho isso admirável da parte do Ancelotti. Eu, Ancelotti, não assinaria agora com a seleção brasileira nesse momento. E é isso, pessoal. A situação de Edinaldo Rodrigues à frente da CBF segue indefinida, cercada de disputas políticas, interesses nos bastidores e muita pressão. Se ele cai ou não, só o tempo. E os próximos capítulos vão dizer. Mas uma coisa é certa: o futebol brasileiro merece transparência, estabilidade e, acima de tudo, respeito ao torcedor. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Você acha que Edinaldo deve continuar? Ou é hora de mudança na CBF? Até a próxima!